Bem-vindos ao nosso Magazine de Economia Tostões e Milhões. Ontem comemorou-se mais um dia da Europa, ao mesmo tempo que volta a reduzir-se a vantagem do sim a Maastricht no novo referendo da Dinamarca do próximo dia 18. É uma Europa mais de questões do que de respostas, aquela que temos pela frente. O José Rui Cunha fez um apanhado dessas questões. Águas revoltas na comunidade europeia perante a ameaça crescente do desemprego. Em Bruxelas, Jacques Delors veio mesmo para a rua dizer que compreende as preocupações populares. A comunidade vive um momento de viragem. É a expectativa quanto ao resultado do referendo na Dinamarca. O primeiro não colocou o barco à deriva, obrigando a comunidade a manter-se simplesmente económica. Mas já não chega. E estamos, talvez, a abordar uma nova fase onde será preciso assumir uma dimensão política mais clara. Essa dimensão política já está implícita no Tratado de Maastricht, talvez não formulada da melhor forma, talvez não assumida claramente pelo conjunto dos países, talvez não explicada, certamente não explicada e não assumida pelas opiniões públicas, mas já está presente em Maastricht. O que é preciso fazer agora para a levar à prática? A meu ver, é preciso, obviamente, terminar o processo da ratificação do Tratado de Maastricht. Estamos mesmo na fase final, suponho que poderemos alcançar esse objetivo. Porque, apesar de todos os defeitos que tem, a nível do seu conteúdo e também a nível da forma como foi elaborado, o Tratado de Maastricht é, apesar de tudo, um ponto de equilíbrio, uma base comum, a partir da qual se pode construir algo mais. A crise económica obriga os políticos a dizer agora o que antes negavam. J'affirme que je n'ai pas le fétichisme des chiffres de Maastricht et que dans ces conditions nouvelles et dramatiques, je serai plus attaché à la sécurité sociale qu'au plan de convergence. A opinião pública agita-se, pede soluções. O desemprego é moléstia que alastra e a iniciativa de crescimento económico pode ser apenas um contributo. A iniciativa comunitária de crescimento, além disso, tem um aspecto que passou despercebido, é que se trata provavelmente do primeiro exercício prático de coordenação intensa de política económica entre Estados-membros e entre os Estados-membros e a comunidade. E que vai além da própria comunidade, na medida em que os países da EFTA se associaram a este exercício. Não foi fácil introduzir no seio da comunidade a ideia de coordenação das políticas económicas. Nunca foi fácil praticar este princípio, e o que tem de interessante esta iniciativa é que põe em prática de uma forma muito mais consequente do que no passado, abre portas a uma coordenação que nunca até agora se tinha praticado. A opinião pública pressiona e há setores particularmente nervosos. A agricultura é um deles. A reforma da política agrícola comum é posta em causa. Começa a falar-se na reforma da reforma. Eu acho que a reforma da reforma dá um belíssimo título de imprensa. Mas nada mais do que isso. Porque, sejamos realistas, por aquilo que eu conheço, e julgo que conheço bem a situação comunitária, penso que é perfeitamente impossível uma reforma da reforma. Perfeitamente, porque não há nenhuma alternativa. PAC, mas também GATT. No âmbito do comércio, americanos e europeus medem forças, pairam as ameaças e dezenas de países assistem incrédulos a uma peça de teatro de mau gosto. O mercado único entra em funcionamento, derrubam-se as fronteiras, mas continuam as barreiras. A Europa para uns vai em excesso de velocidade, para outros não. O desemprego pode proporcionar correntes migratórias. Os números começam a ser contestados. As necessidades, no seu conjunto, a CE necessita tomar em consideração relativamente aos desempregados, não são os 17 milhões de número oficial com que provavelmente vamos chegar ao fim deste ano, mas pelo menos mais 40% do que esses 17 milhões. Porque, efetivamente, o número de postos de trabalho que vai ser criado no futuro, também uma parte vai ser ocupada por pessoas que neste momento não são consideradas oficialmente como desempregados. O alargamento é encarado como uma espécie de totoloto. Agora vêm os ricos. Os pobres não se queixam do chamado pacote Delors II. O dinheiro entra em Portugal. É a embriaguez do progresso. É o sonho dourado que termina em 99. A cobrança virá depois. O Sr. Delors pode estar de partida. Fala-se em alguns nomes. Felipe é uma hipótese. O mundo está cambiando rapidísimamente. Eu não creio que pueda darse a circunstância de um espaço de libre cambio, de mercado libre, sin alguna aproximación
que le dé el carácter de unión política al proceso institucional que estamos construyendo. O sistema monetário europeu entra em convulsão, o marco dá ordens, a peseta estremece, o escudo treme de medo, o EQ é a miragem. Este é o Berlaymont, o edifício mais conhecido da Comunidade Europeia. Ele espera pela demolição ou pela renovação, tal como a comunidade que espera pela União Europeia, pelo GATT, pelo alargamento, pela moeda única e, sobretudo, por uma sintonia entre os 12. José Rui Cunha, SIC, Bruxelas. Ora, precisamente para falar sobre este futuro incerto desta Europa Unida, temos aqui connosco Vítor Martins, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Muito gosto em tê-lo connosco, Sr. Doutor. Passo imediatamente a palavra ao Nicolau Santos, que lhe vai formular a primeira questão. Doutora, uma das questões que mais têm sido debatidas nos últimos tempos é a que decorre do estabelecimento de critérios do Tratado de Maastricht para a convergência da Europa comunitária. Há quem acuse esses critérios de serem altamente monetaristas e privilegiarem, sobretudo, indicadores financeiros e esquecerem o lado real da economia. E há quem diga que eles estão na origem, precisamente, em grande parte, das dificuldades económicas que atravessa atualmente a Europa comunitária. Do seu ponto de vista, isto tem alguma razão de ser ou não? Bom, essa pergunta, como é evidente, envolve tantos aspectos que é difícil responder em termos breves. Mas a primeira coisa que eu julgo que é importante dizer-lhe é que não podemos confundir o que é essencial no projeto de integração europeia, que é a realização da União Económica e Monetária, com os critérios para fazer convergência. Os critérios são o método, são a via. O que é importante é o objetivo final, construir a União Económica e Monetária. E, portanto, eu gostava desde já de sublinhar que o que é importante politicamente neste momento é ter as ideias claras, arrumadas, persistir quanto aos objetivos. Quanto aos critérios, devemos ter a humildade de saber tirar as lições do andamento da economia. O que significa que os critérios que estão definidos em Maastricht, que Portugal, de resto, quando foi da negociação, entendeu que poderiam até nem figurar no tratado, acabaram por estar num anexo do tratado. Mas estariam sempre presentes, não é? Com certeza, porque é extremamente importante que a União Económica e Monetária tenha um quadro de critérios de maneira a que haja um mínimo de homogeneidade no funcionamento da economia. Agora, eu penso é que esses critérios, tal como estão definidos no Tratado de Maastricht, permitem acomodar tendências diferenciadas a nível dos Estados-membros. Isto é, os critérios não têm a rigidez que por vezes têm enunciado. Doutor, mas deixe-me que lhe, já agora, discordo num ponto. Por exemplo, não há um critério sobre o desemprego. Porquê? Porque é como se dissesse, se aqueles 5 critérios que têm a ver com taxas de juros, com inflação, com dívida, etc., com o desequilíbrio externo, com os desequilíbrios do Estado, se tudo isso funcionar tão bem e com regras tão estritas como aquelas que foram estabelecidas, então a economia andará bem e, por definição, o desemprego será combatido. Haverá uma situação favorável ao crescimento. Ora, nós vemos que acontece exatamente o contrário na Europa de hoje. Não, é a minha vez de discordar do que está a dizer. De facto, parece-me que não é assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem, obviamente tem. Todo o funcionamento da economia hoje tem a ver com esse conjunto de critérios e muitos outros que não estão no Tratado de Maastricht, como referiu, como é evidente, a própria estabilidade social e tudo mais. Agora, o que eu penso que é importante é esclarecer este ponto. Os critérios são, sobretudo, caminhos para criar uma tendência que permita a aproximação dos Estados-membros a um patamar relativamente próximo uns dos outros e, portanto, criar as condições para uma moeda única, para um banco central, para uma convergência real das economias. E sem esses, uma mesma moeda não faz sentido em partes do sistema que estejam muito diferenciadas. Mas os critérios não são dogmas. Quer dizer, nós não temos os critérios como objetivo. O objetivo é a criação da União Económica e Monetária. Os critérios é uma maneira técnica, digamos assim, dos Estados-membros se entenderem em torno de maneiras de atingir esse grande objetivo. Eu penso que isto é importante, porque tem-se dito muitas vezes que o Tratado de Maastricht é excessivamente rígido quanto aos critérios. Eu não faço essa leitura. Julgo que o próprio Tratado contém, explicitamente, aliás, no seu articulado, disposições que permitem gerir esses critérios em função da própria situação económica. Bem, o que está a dizer é realmente que neste momento há um grande entendimento a nível dos 12 de que é necessário flexibilizar esses critérios. Exatamente. O que eu estou a dizer é que, se isso for necessário, pode ser feito. Há instrumentos políticos no Tratado de Maastricht para o fazer. Agora, eu chamo-lhe a atenção para o seguinte: o Tratado de Maastricht não está sequer em vigor. Nós aguardamos ainda as ratificações do Reino Unido e da Dinamarca para que as disposições do Tratado estejam em vigor. Pois, e já agora, diga-me, acha que vão correr bem estas duas
esta consulta daqui a 8 dias e depois o processo algo esquisito do Parlamento Britânico para a ratificação? Obviamente que especular nessa matéria é sempre um pouco arriscado, porque obviamente trata-se, digamos, de atitudes que soberanamente o povo dinamarquês e o povo inglês, no caso inglês, através do Parlamento, têm que assumir. Mas todos os sinais que temos, até no plano político, são positivos. As sondagens revelam que a maioria dos dinamarqueses estão na disposição de votar sim ao tratado e no Reino Unido os sinais também são positivos. A revolta dos eurocéticos, 35 eurocéticos, que fazem pesar a balança para o outro lado. Bem, eu não gostaria de comentar, digamos, as vicissitudes internas no Parlamento Britânico, mas, tal como sabe, os elementos que neste momento podemos dispor levam a crer que o resultado final vai ser positivo. Aliás, eu gostava de insistir, ainda a propósito até da questão que me puseram sobre os critérios, que a prioridade das prioridades neste momento é pôr em vigor o Tratado de Maastricht. Porque sem isso, sem o Tratado de Maastricht estar em vigor, até o debate sobre os critérios de convergência é um debate sem conteúdo. Mas deixe-me perguntar-lhe, do seu ponto de vista, será possível chegar a um novo tipo de critérios, a uma nova quantificação desses critérios ainda este ano? Primeira questão. E, em segundo lugar, continua a fazer todo o sentido ter o mesmo critério para todo o conjunto dos 12 países da Europa comunitária? Não, repare, como eu procurei há pouco dizer-lhe, aquilo que me parece importante é que os 12 saibam avaliar as tendências que se estão a gerar na convergência real e nominal de cada economia, mais do que o valor absoluto dos resultados. Tanto que o próprio tratado até admite explicitamente a existência de divergências, desde que a tendência seja no caminho bom. Isto é, o que importa é demonstrar que uma economia está a trabalhar em termos de poder atingir, num dado momento, um patamar próximo dos Estados mais desenvolvidos da Comunidade Europeia. Mais do que a definição dos critérios, digamos, em termos absolutos, que é, obviamente, um debate no plano técnico apaixonante, mas que no plano político não é, de facto, o mais importante atualmente. Pois, mas bem, o que nós queremos para encerrar esta parte é o seguinte, que eu julgo que pode preocupar um conjunto de empresários, de pessoas que lidam com este fenómeno, que é o seguinte. Nós sabemos, por exemplo, que o critério da dívida do país. Exato. A Bélgica tem mais de 100% do produto, a Itália. Exato. Há países que, realisticamente, nem daqui até ao fim do século, não vão poder resolver. Só há dois que respeitam neste momento os critérios de convergência. A questão é esta. Que é o Luxemburgo e a França. Exatamente. Ora, o problema, nem a Alemanha nem a Alemanha, neste momento, tem uma inflação superior, etc. Bom, o problema é que, numa pequena economia periférica como a nossa, às vezes estas flexibilidades jogam em favor dos mais poderosos e em desfavor dos mais periféricos. Mas com certeza, é que nós julgamos... Esse é que é o problema que pode estar aqui subjacente, não é? Com certeza, nós julgamos que efetivamente, por isso mesmo, aliás, eu insisti, que é dentro dos contornos estabelecidos pelo Tratado de Maastricht que toda esta questão se deve debater e por isso é importante que ela entre em vigor, até por razões políticas no plano institucional. O Tratado de Maastricht tem um edifício institucional para montar a União Económica e Monetária em que todos os Estados têm a sua voz. Portugal tem uma voz igual à dos outros Estados-membros para gerir essa União Económica e Monetária. Aquilo que não convém é que essa hipótese de flexibilidade, que pode vir a ser necessária no futuro, seja gerida de uma forma ad hoc e não transparente. Isso não mata Maastricht, na sua opinião? Aqueles que diziam que Maastricht morreu porque tem que ser renegociado, etc., isso é um grande exagero. Pelo contrário, Maastricht, eu julgo que tem a resposta exatamente para permitir a flexibilidade se ela vier a ser necessária. Agora, eu julgo também, se me dão licença, eu julgo que é importante sublinhar que me parece que é extremamente negativo se deixarmos uma imagem, em termos de operadores económicos, de que ao fim e ao cabo o caminho para a União Económica e Monetária é um caminho de zigue-zagues, em que podemos mudar cada dia que passa, ao sabor de conjunturas. Eu penso que essa mensagem tem que ser retirada. Aliás, os operadores económicos pedem justamente, solicitam aos políticos que assumam uma linha de rumo e um objetivo que seja ele muito claro. E eu penso que Maastricht proporciona isso. Mas Sador, então vamos a um caso concreto, que é o do Sistema Monetário Europeu. Tem havido declarações de responsáveis do Banco Central Alemão que têm provocado instabilidade, independentemente das razões económicas. Como é que joga isso com o que está a acabar de dizer? Por exemplo, concretamente, para dizer as coisas claramente, o governador do banco, que no próximo verão se vai reformar, disse coisas bastante desagradáveis em relação às possibilidades e à credibilidade da peseta e do escudo. Como é que se explica uma coisa desta? Bom, repare, existe sempre da parte dos Estados mais desenvolvidos uma mensagem política que está subjacente a tudo o que vão dizendo, é o de que os Estados mais desenvolvidos correm o risco de pagar, digamos, a recuperação económica dos Estados mais atrasados. E, portanto, procuram, desde logo, posicionar-se numa atitude que, por vezes, aqui ou além, tem deixado no ar a ideia de tal criar a mini-Europa para a União Económica e Monetária, deixando alguns Estados de fora. Sabem que Portugal não tem essa tese, pelo contrário, julgamos que isso seria um caminho
extremamente complicado, incluindo para os próprios países mais desenvolvidos. Mas para nós, sobretudo, também. Para nós, sobretudo, também, claro. Como é evidente. Claro. Como é evidente. Mas nós julgamos que esse caminho, aliás, seria extremamente negativo, porque se se criasse uma mini-Europa, ela geraria logo a impossibilidade de fazer funcionar o mercado único a 12. Mas como é que o Sr. pode, por exemplo, numa situação política como se encontra a Itália, como é que se pode manter a paridade de uma moeda como a lira nesta situação? Repare, a situação italiana, eu diria de facto, julgo que sem exagerar na linguagem, que é uma situação sui generis neste momento na Europa Ocidental. E, portanto, isso, o que se espera é que haja de facto uma estabilidade política suficiente para levar a Itália a participar plenamente na vida comunitária. Aliás, devo dizer que é um déficit que temos sentido nos últimos tempos, claramente, na mesa do Conselho, é essa instabilidade italiana, quando a Itália é um parceiro fundador da Comunidade Europeia, com um peso histórico muito grande no desenvolvimento da integração europeia, e, portanto, há um déficit de presença política e que nós contamos que seja possível recuperar a breve prazo. E, portanto, isso quer dizer é que, para além da União Económica e Monetária, também tem de haver uma estabilidade, uma grande estabilidade política para tudo funcionar bem, em termos de Tratado de Maastricht. Absolutamente. Aliás, as duas coisas... Aí há um casamento que não se pode sequer dissociar, porque sem a União Económica e Monetária andar para a frente, podemos esquecer a União Política. Não haverá integração política sem uma integração económica levada às últimas consequências no plano económico e monetário. Mas também é verdade que a União Económica e Monetária pode ser ferida de morte se houver uma grande instabilidade política a nível dos Estados. Mas isso não obriga necessariamente, digamos, a uma convergência também de sistemas políticos, por exemplo, de leis eleitorais, porque é uma coisa que neste momento se discute em várias partes do continente, nomeadamente com o recente referendo da própria Itália. Para si, não lhe parece que seja necessário uma maior convergência? Não. Eu julgo que isso é da soberania de cada Estado, não há necessidade de... E seria caminhar para o tal modelo federal, não é verdade? E seria caminhar, aliás, para uma uniformização indesejável do sistema democrático. O que interessa é preservar alguns valores. Mas já agora, relativamente a essa questão, gostava de ser bastante concreto. Porque é o problema da estabilidade que nós vimos. Nas eleições para o Parlamento Europeu, aí sim, eu julgo que já há um mínimo de uniformidade tem que ser atingido, porque são eleições para representar os povos da Europa numa sede comunitária, numa instituição comunitária, que é o Parlamento Europeu. Agora, nas eleições nacionais, não há qualquer razão para haver uniformidade, desde que sejam respeitados os princípios da democracia. Então, não pensa que isto venha, de algum modo, favorecer que governos que se encontram há vários anos no governo continuem por mais algum tempo? Quer dizer, que estas tendências, de algum modo, apoiem a manutenção de governos durante vários anos em países da comunidade? Nem sei se entendi bem a sua pergunta, se quer que lhe diga, mas o que me parece que é importante, de facto, e é esse que é o elemento que eu posso comentar, é que a estabilidade política é hoje, na hora que atravessamos, quer no plano das dificuldades económicas que temos, quer no plano das respostas, no plano da integração europeia que é necessário dar, a estabilidade política é um valor fundamental. Aliás, está à vista de toda a gente que os Estados que têm tido alguma instabilidade política têm tido grande dificuldade em acompanhar o ritmo de construção europeia. E por isso é indiscutivelmente um valor que devemos preservar. Senador, vamos abrir outro capítulo. Estamos já em plena ronda de mais um alargamento. Um alargamento aos ricos, aos países da EFTA. Todos eles têm uma coisa curiosa, têm um nível de vida superior à média dos 12 da Comunidade Europeia atual. Mas, simultaneamente, e digamos assim, ligado quase com esta questão, temos a outra metade da Europa, que está, nomeadamente, a aumentar os seus laços comerciais com esses novos candidatos. Estou a falar dos países bálticos, o senhor esteve recentemente numa reunião importante em Copenhaga sobre isso. É ou não é verdade que o nosso governo já está preocupado com fenómenos comerciais que podem ser prejudiciais aos nossos interesses vindos desses países, da Polónia, da Hungria, dos países bálticos, etc.? Absolutamente. Quer dizer, vamos distinguir as coisas, o alargamento é um processo que está em curso, como disse, a 4 Estados da EFTA e que merece o nosso apoio, embora mereça também uma atitude negocial, porque, obviamente, o alargamento exigirá uma negociação muito complexa com esses Estados da EFTA. Com a Noruega deve ser difícil. Com todos eles, mas com a Noruega talvez em particular, devido à especificidade do setor das pescas e também do setor energético, do petróleo. Mas também, por exemplo, o setor agrícola vai ser extremamente complicado com a Finlândia, seguramente. O setor dos monopólios de Estado, curiosamente todos esses países têm monopólios de Estado que não jogam com as regras comunitárias, enfim, sem entrar em detalhe, vão ser negociações complexas, mas, repito, a atitude portuguesa é de apoiar claramente a entrada dos Estados da EFTA. Mas, desculpe lá, só um pequeno parênteses, pensava-se que a negociação fosse relativamente rápida, ao ponto de eles poderem entrar em 95. Não, esse é o calendário que está ainda, digamos, como objetivo por parte dos 12, que é um calendário difícil, indiscutivelmente, muito difícil.
mas que é possível. Repare que é o tipo de negociações em que a vontade política poderá sobrepor-se às dificuldades técnicas. Se efetivamente essa vontade política prevalecer, as coisas podem andar mais depressa. Não é um problema de período de transição, é um problema de vontade política de desfazer uma certa estrutura. E, sobretudo, depende muito dos Estados-candidatos. Eles é que vão ter que se autodefinir na sua vontade de ser Estado-membro. Ir rápido ou não. Exato. E, sobretudo, digamos, assumir, penso que essa é uma mensagem importantíssima, já que estamos a falar no tema, assumir que não vai haver hipótese de haver uma Europa à la carte. Isto é, dos Estados-candidatos escolherem alguns setores e outros dizerem que ficam de fora, como, por exemplo, a Noruega dizer que não quer as pescas, nem os petróleos na Comunidade Europeia, ou a Finlândia dizer que a agricultura do Ártico também não tem a ver com a Comunidade Europeia, e por aí fora. Nós não podemos aceitar isso e, portanto, depende muito dessa área. Mas quanto aos países do leste, do centro e leste europeu, efetivamente, como disse, há uma questão que está a ser levantada por nós e por outros Estados-membros, que tem a ver com trocas comerciais que estão a provocar rupturas em alguns setores que não são aceitáveis. Sobretudo porque essas trocas estão a ser feitas sem respeito por regras mínimas, a que nós estamos sujeitos. E, portanto, temos uma concorrência desleal. Por exemplo, não é uma fatura política dos textos, que está a ser paga, precisamente. Repare, a fatura política deve ser paga em termos de assistência técnica, em termos de assistência financeira, em termos de solidariedade política, não pode ser paga com a destruição de setores que são fundamentais para vários Estados. Mas está a referir-se a quê, por exemplo? Por exemplo, aos têxteis, à cerâmica, ao vidro, dumping, preços que são formados numa base de custos que não respeitam as regras de segurança social, onde os impostos têm uma base completamente diferenciada e, portanto, que estão a criar grandes dificuldades a nível do mercado. E há países da comunidade a aproveitarem-se disso? Seguramente. Eu não tenho a menor dúvida que, com base numa deslocalização da indústria nómada, digamos assim, aproveitando facilidades pontuais e conjunturais, há alguns Estados-membros da Comunidade Europeia que estão a aproveitar do leste para fazer a sua base de acesso ao mercado comunitário depois. O senhor está a falar da Alemanha, com certeza, que é quem mais investe do que todo o resto do mundo junto. Vai-me dar o benefício de não citar os nomes dos Estados-membros. Mas gostava de acrescentar um outro elemento que me parece extremamente importante. É que há aqui um paradoxo que tem a sua gravidade. É que esses Estados do leste que estão a solicitar insistentemente o acesso ao mercado comunitário, comércio livre com a Comunidade Europeia, estão a recriar entre eles barreiras aduaneiras. Isto é, estão a querer integrar-se no espaço comunitário com acordos bilaterais com cada um desses Estados, mas estão a destruir a sua integração, aquela que existia, aliás. Costas viradas para os vizinhos. Justamente. E em que, portanto, toda essa integração regional, que existiu, apesar de tudo, pois, em sede do Comecon, por exemplo, está a ser posta em causa agora. Mas que caiu inteiramente, quer dizer. Exato. Mas caiu porque o sistema de pagamentos também caiu. Provavelmente as moedas recíprocas não são fiáveis. A razão originária é essa. Foi por aí que começou efetivamente a questão da convertibilidade das moedas e tudo isso. Simplesmente agora, como há de entender, é inaceitável para a Comunidade Europeia receber toda a pressão concorrencial desses Estados, não aproveitando eles das potencialidades do comércio entre essas regiões. Quando há carências manifestas também. E há quem diga que a Comunidade Europeia é mesquinha nessa abordagem comercial com esses países do leste, que está a levantar problemas fitossanitários, a levantar, no fundo, pretextos. O que é que... Faça-me um breve comentário disso. São aqueles, porventura, que estão a tentar tirar partido da situação dos países do leste europeu, que dizem isso. Lá. Nós não temos a ideia de que a Comunidade Europeia seja mesquinha. Pelo contrário, julgamos que é um bom serviço prestado aos países do leste criar uma pedagogia de comércio livre, ligado a regras e disciplinas. Aliás, temos o nosso exemplo. Portugal fez um acordo de comércio livre com a Comunidade Europeia em 1972 e em 1986, quando aderiu, ainda tinha limites às exportações de têxteis para o mercado comunitário. E foi com base nessa pedagogia que construímos aqui em Portugal uma economia de mercado e preparámos os setores também para enfrentar a concorrência. Não me diga, o setor usa esse argumento com certeza. Entre outros também. Doutora, já que estamos a falar em comércio, têm acontecido várias guerras comerciais, entre aspas, entre os Estados Unidos e a Europa nos últimos tempos. Do seu ponto de vista, a política económica da administração Clinton vai no sentido de levantar crescentes obstáculos ao comércio internacional ou pôr o grau de fasquia, a exigência, a um ponto bastante anterior da anterior administração? Bom, a questão é extremamente pertinente, de facto. Julgo que não há uma resposta que se possa dar definitiva sobre a matéria, mas há um sinal que esse parece claro, é que os Estados Unidos têm tendência para fazer das suas questões internas e do relacionamento interamericano, nomeadamente com os países da NAFTA, com o México e com o Canadá, a sua grande prioridade. E eu julgo que isso se reflete, de facto, no relacionamento dos Estados Unidos com a Comunidade Europeia. Não digo que isso objetivamente lance logo conflitos, mas apesar de tudo, sendo essa a prioridade americana,
significa que há um menor empenho dos americanos, é isso que se sente por vezes, em resolver certos contenciosos com a comunidade europeia. Penso, todavia, que era dos elementos mais negativos que poderia acontecer no plano da economia mundial, um acentuar da guerrilha ou da guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos. Não é isso que se tem observado, precisamente? É engraçado ouvi-lo dizer isto quando há mais de 6 anos que os Estados Unidos e a comunidade europeia estão a negociar estas coisas e não chegam à conclusão. E quando parece, por exemplo, um acordo provisório nas oleaginosas, eis que surge imediatamente o mercado das telecomunicações, dos equipamentos pesados, etc. Justamente. Bom, para já também convém clarificar o seguinte. Eu sei, é um dossiê muito vasto. Bom, e sobretudo, quer dizer, nós temos tendência, obviamente, para valorizar os conflitos. Há que ver também que há muitos outros domínios onde não há conflito nenhum. Mas e há não até chega a um termo, doutor. Mas eu estou de acordo com um aspecto. Julgo que nos deixámos todos enredar excessivamente numa conflitualidade pontual, sem ter dado o enquadramento global ao relacionamento Europa-Estados Unidos, que hoje um relacionamento tem que ser novo, tem que ser diferente, face até à posição do Japão. O Japão tem estado numa atitude quase de espectador, claro. Olhando à conflitualidade entre os Estados Unidos e a comunidade europeia e, por vezes, tirando partido disso. Ora, eu julgo que há aqui um relacionamento novo que é preciso encetar. Mas qual é a perspectiva? Eu julgo que essa seria a melhor notícia para relançar a economia mundial, bom, não era chegar ao fim da ronda do Uruguai. Era a melhor possível. Era isso mesmo que eu ia dizer, é que eu penso que a via é concluir o Uruguai Round. Mas isso ninguém vê à vista. Quer dizer, os pessimistas não veem à vista, os otimistas pensam que vai ser muito em breve. Eu, digamos que teria uma atitude no meio. Eu, sem ser otimista nem pessimista, acho que há condições ainda para fechar o Uruguai Round, desde que não se queira persistir numa ideia maximalista do Uruguai Round. Ele começou, é bom recordá-lo, há 6 anos atrás, introduzindo pela primeira vez no comércio internacional, nas grandes rondas do comércio internacional, a agricultura e os serviços. Setores novos nessas negociações. Ora, eu julgo que se não formos maximalistas, se não quisermos resolver tudo, nem todos os problemas, eu penso que vai ser possível concluir o Uruguai Round e dar condições, portanto, de avançar no comércio livre internacional. Mas isso que está a dizer, deixa-me só precisar isso. Por exemplo, as restrições que neste momento França levanta ao acordo, ao pré-acordo agrícola que tinha sido conseguido entre as duas partes. Como é que vê isso? Aquilo que a França, aliás, diz sobre essa matéria é uma posição muito próxima da posição portuguesa, aliás. É de que entendemos que o Uruguai Round não deve apenas ser negociado na base do setor agrícola. Ele tem um conjunto de outros setores que devem fazer um conjunto equilibrado. O caso dos têxteis, o caso dos serviços, o caso do acesso aos mercados, que são áreas que têm sido relativamente secundarizadas na negociação. E nós não podemos aceitar isso. Portanto, o que a França tem dito, e nesse ponto estamos 100% de acordo com os franceses, nós próprios o dizemos também, é o de que é necessário encontrar também avanços em áreas clássicas do Uruguai Round, que são muito importantes para nós, como é o caso, por exemplo, dos têxteis e da propriedade intelectual. Bem, Sr. Doutor, vamos ver se daqui a um ano esta construção europeia está menos enovoada do que este ano, neste Dia da Europa, que ontem se celebrou. E, de qualquer forma, muito obrigado por ter concedido esta entrevista ao Tostões e Milhões. Sou eu que agradeço. Passamos agora em revista os principais indicadores económicos da primeira semana de maio. As coisas não vão bem no mercado acionista de Lisboa. O índice BVL aí está para o ilustrar. A semana fechou com uma quebra de mais de 1% depois de 4 sessões em progressiva quebra. E uma arreliadora avaria do sistema informático perturbou o mercado na passada quarta-feira. O escudo manteve-se relativamente estável na semana passada. As oscilações de cotação do dólar, do marco, do franco e da peseta são mínimas. Só a libra retomou o caminho de uma valorização ligeira depois da quebra na semana anterior. A Associação do Comércio Automóvel de Portugal publicou os valores provisórios das vendas de veículos em Portugal no passado mês de abril. Tanto os automóveis de passageiros como os veículos comerciais denotam grandes quebras em relação ao mesmo mês de 92. Sobretudo nos comerciais pesados, de maior significado para a economia, a quebra de quase 20% confirma a tendência de profunda recessão deste mercado. A greve do aço na Alemanha de Leste marcou a semana económica na Europa, mas há também outros fatores em destaque a nível mundial nos últimos 7 dias. A primeira greve legal em 60 anos na Alemanha de Leste estendeu-se a mais de 70 empresas da região. Mais de 300 mil trabalhadores do aço reclamam aumentos salariais de 26% prometidos em 1991
pelos empresários. Desde então, a economia alemã entrou em quebra e o governo descreveu os efeitos da greve na frágil economia da Alemanha de Leste como um suicídio em massa. A economia mais poderosa da Europa vê cair o seu produto interno e a inflação dá sinais de querer ressurgir. A produção industrial mergulhou na segunda metade do ano passado e continua a cair. Os analistas afirmam que a greve do aço ou outras reivindicações salariais do mesmo tipo, noutros setores, vão destruir a esperança de crescimento para o próximo ano. Em qualquer caso, o crescimento será moderado, mesmo sem disputa salarial. O presidente Clinton recusou-se a conceder à China o estatuto comercial de nação mais favorecida, enquanto não houver progressos nos direitos humanos. A China tem agora um aliado surpreendente. O governador de Hong Kong, Chris Patten, inimigo de Pequim até há muito pouco tempo, disse a Clinton que o comércio de Hong Kong iria sofrer se os Estados Unidos impusessem sanções à China. O setor bancário na Noruega continua em crise, na sequência de perdas importantes. Mesmo com algumas melhorias recentes, os bancos noruegueses pagam agora os maus empréstimos concedidos nos anos 80. A reunião da primavera do FMI, em Washington, apoiou as reformas económicas na Índia. No entanto, o fundo continua preocupado com o crescente déficit do Estado. Pode deitar por terra as políticas de liberalização da economia indiana. Os sucessos do Egito no avanço para uma economia de mercado vão ser postos à prova em breve. A França concordou em vender 100 milhões de dólares da dívida egípcia, o que vai pôr à prova o nível de confiança dos investidores na economia daquele país. O Banco Central italiano escolheu um dos seus vice-diretores-gerais para novo governador. António Fazio substituiu o antigo governador Carlo Ciampi, entretanto nomeado primeiro-ministro da Itália. Os países nórdicos tiveram de pôr travões aos seus programas de privatizações devido à recessão mundial. No entanto, a Finlândia afirma agora que as privatizações no país vão arrancar de novo no próximo ano. A Finlândia parou este processo depois do seu comércio com a antiga União Soviética ter ruído, a marca finlandesa ter sido desvalorizada 2 vezes e o produto ter caído 10%. A desvalorização melhorou agora as exportações e a Bolsa de Helsínquia cresceu 40%. O Estado na Finlândia tem a maioria das ações nas maiores indústrias. O gigante do petróleo e produtos químicos, Neste, é um exemplo. O Estado detém quase todas as ações da companhia. Mas a Neste planeia vender as suas atividades acessórias para melhorar a base de capital, reduzir em 10% a sua força de trabalho e mudar a central da sua divisão química para Bruxelas. Isto tornará a empresa mais atrativa aos investidores, não obstante as perdas de 170 milhões de dólares no ano passado. A Neste passou da importação do crudo russo para a compra do petróleo do Mar do Norte e para o aumento da produção própria nos seus poços. Tudo isto fez aumentar a confiança do mercado na empresa e é um exemplo para os investidores na tentativa de cumprir o programa de privatizações do governo finlandês. E por hoje é tudo. Na próxima semana vou ver se vos consigo mostrar o caso extremo na Europa de precarização do mercado de trabalho. É um tema que também nos bate à porta e que eu gostaria de ver debatido conjuntamente com a questão do desemprego nos próximos Tostões e Milhões. Por isso, conto consigo de hoje a 8 dias. Até lá, desejo-lhe uma semana muito produtiva para si.